Olá, hoje é 28 de março de 2023, eu sou João Paulo falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, e o Bolsonaro está voltando para Brasil. E vem aí, o que o Bolsonaro vem fazer aqui no Brasil? Vamos lá, vamos responder isso? O que o Bolsonaro vem fazer aqui no Brasil? Vem para terminar o que ele começou. Ele tem que terminar o que ele começou. Aliás, depois que acabaram as eleições do dia 30 de outubro, a gente não teve nenhum pronunciamento direto do Bolsonaro para com o seu eleitorado, para com os brasileiros. Então, de outubro, quer dizer, do dia 30 de outubro, então vamos lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Foram 5 meses descansando, recuperando as energias, revitalizando, refletindo, repensando, recolocando para poder voltar ao Brasil e agora sim terminar o que começou. E aonde nós paramos quando o Bolsonaro parou? Nós paramos no dia 30 de outubro de 2022. Parou ali. Parou o Brasil ali. E aí o que eu quero dizer para vocês? Que tudo que aconteceu depois, desses 5 meses que nós não tivemos o pronunciamento do Bolsonaro, não tivemos essa presença dele aqui, nesses 5 meses a gente viveu um pesadelo. A gente viveu um pesadelo sem o Bolsonaro, por quê? Porque o exército do Bolsonaro não é o exército que usa farda. O exército do Bolsonaro são os brasileiros, são os cidadãos, são aqueles que frequentaram os 7 de setembro, lotaram as ruas, foram aqueles que sempre os apoiaram dentro das redes sociais, foram aqueles que muitas das vezes foram censurados, foram perseguidos por entender que o Bolsonaro era o presidente legítimo do Brasil e que tinha que ser respeitado e que tinha que ser obedecido à sua administração. Vivemos a pandemia? Sim, vivemos a pandemia, mas vivemos muito melhor do que estamos vivendo agora. E o que aconteceu para a gente parar no dia 30 de outubro? Aconteceu que as pessoas foram para a rua, ocuparam as ruas, denunciaram o que aconteceu no dia 30 de outubro. O que aconteceu no dia 30 de outubro ficou evidente, ficou claro, ficou transparente, ficou aos olhos nu. E a população brasileira, na sua grande maioria, entendendo a gravidade, foi para as ruas, se mobilizaram. Alguns até exageraram, pararam o trânsito. Para quê? Para chamar a atenção do dia 30 de outubro. E aí quando eu falo, gente, o mundo parou no dia 30 de outubro, vocês não acreditam? Aí vem camadas sobre camadas, camadas sobre camadas de notícias para tampar o dia 30 de outubro. E eu falo, não, o Brasil parou no dia 30 de outubro. Vocês não vão me ver aqui pautando outra coisa que não seja 30 de outubro. E eu falo isso, sabe por quê? Porque esse 30 de outubro não foi o primeiro 30 de outubro. Isso aí vem acontecendo há muito tempo. O povo brasileiro, na sua grande maioria, vota num projeto de poder e aí vai ver, entra um outro projeto de poder. Porque a urna eletrônica, desde que foi instaurada, a gente começou a viver um pesadelo nesse país. E cada ano que passa, cada eleição para presidente que passa, um trauma acontece. E aí é outro trauma. E é outro trauma. E a gente acha que o Brasil está resolvido. Não, não está. A coisa agarra no dia 30 de outubro. Estou falando arranhado, não estou? Estou falando arranhado. Porque o Bolsonaro está voltando? Não.
Porque o Bolsonaro vai ter que acabar aquilo que ele começou. E agora que ele está energizado, ele vai ter que vir para fazer a última fala dele. Nós vamos às últimas consequências. Por quê? Porque se a gente não enfrentar esse problema agora, a gente não vai sair dessa situação. E olha, o Alckmin passou por isso, não conseguiu enfrentar o problema. O Serra passou por isso, não conseguiu enfrentar o problema. O Aécio passou por isso, não conseguiu enfrentar o problema. Agora o Bolsonaro passou por isso, já é o quarta eleição consecutiva que nós estamos vivendo esse drama. E essa é a quinta. E passamos por isso. Enquanto a gente não resolver esse problema, enquanto a gente não encarar isso com seriedade, a gente vai estar nessa expectativa de tirar qualquer bandido da cadeia e fazer ele presidente. A gente vai estar nessa expectativa de qualquer instituto de pesquisa garantir que a eleição vai ser pau a pau. Nós vamos estar na expectativa de que o Nordeste sempre vai eleger um candidato de esquerda. Nós vamos estar nessa expectativa de que nós sempre vamos ter um Congresso vendido porque o presidente que se elege com essa urna não faz maioria no Congresso. E aí tem que aumentar seus ministérios, tem que fazer uma barganha para comprar a democracia, comprar os nossos parlamentares, comprarem nosso parlamento. Por quê? Porque o projeto que ganhou é o projeto que elegeu a maioria dos deputados, mas tem uma urna que faz com que o presidente ganhe. E aí ele tem que ficar fraco e para isso ele tem que corromper o nosso Congresso. Aí fode com a nossa democracia. Eu estou falando bravo, não estou? Estou falando bravo. Mas eu tenho que falar porque eu estou falando isso sozinho. Todo mundo acha que, não, passou o pano, vamos para frente. Não, vamos ficar aqui. Tem que responder o que é para responder. E aí eu vou trazer a pergunta. Porque eu vou trazer 3 minutos e meio. 3 minutos e meio de um senhor, Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. Já passei muitos vídeos dele. Passei muita coisa. Eu tenho 3 minutos e meio dele, que é o que precisa ser dito. Vamos lá. Vamos ouvir o nosso presidente do Instituto Voto Legal. No ano passado e nesse ano houve um avanço de transparência muito importante. O ministro Barroso criou a Comissão de Transparência Eleitoral e convidou várias organizações, incluindo as Forças Armadas, né, e OAB e outras organizações, dizendo, olha, era importante que vocês todos venham dar contribuição. Universidades, né? Por exemplo, esse ano, pela primeira vez, o TSE distribuiu o código-fonte para 3 universidades. Então, no dia 1º de agosto, teve um encontro lá no TSE, a gente foi, e pela primeira vez, é uma inovação positiva, o TSE resolveu publicar um terceiro arquivo, que chama Arquivo Log de Urna. O que é um arquivo de log? Arquivo de log é o arquivo onde são registrados em cada linha um evento que aconteceu na urna. Então, cada linha é um registro de uma atividade. Nós temos uma base de dados montada que tem 4 bilhões, 287 milhões, e uns quebrados, de linhas, de todas as urnas juntas. Como é que a gente faz isso? Antigamente não dava para fazer. Hoje tem análise de dados, hoje tem plataformas na nuvem. Então você vai lá, coloca essa base de bilhões e você diz assim, eu queria saber em todas as urnas quantas vezes apareceu a mensagem urna desligada pela chave. Aí o cara vai lá, faz a conta, o programa faz automático, de repente diz 80 mil. E aí quando a gente estava montando essa base, né, que começa a carregar de todas as sessões no Brasil inteiro, de repente o time técnico liga para a gente e fala, olha, tem uma coisa estranha aqui, tem um número estranho aqui, que já está aparecendo algumas centenas de milhões, e na hora que a gente colocar todos os estados, isso aqui vai dar bilhões de linhas. Eu falei, mas um número estranho, como é isso? Não, tem um número aqui, que é o mesmo número, que não é um número de série válido. Aí olha para o número, olha para a base, faz umas pesquisas, vai no site do TSE, baixa um log, faz um teste aqui e ali. Tem um erro aí. E aí o que acontece?
em todas as linhas, de todos os logs, de todas as urnas, de modelos antigos, que são os modelos que não são a última geração de 2020, existe esse número em todas as linhas, de todas as urnas, o mesmo número. A gente olha para o documento de especificação, a gente olha para o arquivo e diz, tá igual, que é o que a gente esperava que fosse. Tá igual, tá certo, beleza, ó, tá certo, ó, beleza, podemos assinar que tá certo. Tá diferente, que se houver algum indício, como é que faz indício? É auditoria. Por que faz auditoria? Porque está escrito na resolução do TSE que é para fazer. Como é que faz? Usa o arquivo de log que ele diz que é para usar. Sim, sim. E como é que eu sei se o arquivo de log está certo ou está errado? Eu comparo com a especificação técnica do documento que o TSE publicou. Então, é um trabalho de engenheiro básico. A gente chama isso em auditoria de desconformidade. Quer dizer, devia estar igualzinho o que está no documento. Está diferente, não está conforme, é só isso. Tem uma coisa aqui que está em desacordo com aquilo que o TSE disse que devia ser. Depois da eleição, você pode pedir uma verificação extraordinária. Depois veio uma resposta técnica, onde eles então pegaram os nossos relatórios lá, mas eles dizem assim, olha, você poderia usar o código de carga, que é um código que é gerado lá toda vez que carrega um software, para associar o arquivo de log a cada urna. Então, essa dúvida não existe, nós estamos de acordo com vocês. Existe uma urna, não tem o número de série, mas tem o código de carga. Então, esse log e essa urna estão associados. Beleza. O log continua errado. Que explicações deram para ter um log errado ali? Tipo, de onde surgiu esse número? Eles não explicaram. Entendi. Eles só... Não, isso não explicaram. Eles disseram, não, você está dizendo que esse número está errado e isso não é problema. Eu disse, claro que é problema. Para mim é muito simples. Vocês fazem um documento dizendo que o número deve ser feito desse jeito e no log está de outro jeito. Isso para mim é um erro. Como assim não é problema? É problema. Tem que responder. Como não? Não é transparência? Não é legítimo? Então como é que você quer que o brasileiro engula esse governo se o TSE não quer responder uma pergunta básica do Carlos Rocha? Por que esse número aparece em todas as linhas de todas as urnas dos anos anteriores a 2020? Que deu resultado diferente das urnas novas? Por que o TSE não quer responder esses logs que foram baixados do próprio TSE, onde aparece votos de 7 em 7 segundos? Por que o TSE não quer responder? E aí o pessoal vai para a rua para cobrar isso. O povo se manifesta, vai protestar. E o homem fala que tem que respeitar a urna. Não! Tem que respeitar a verdade. E aí você tem que vir falar essa verdade. Que número é esse que aparece em todas as linhas de todos os logs, de todas as urnas, das urnas antigas antes de 2020? Que número é esse? Que não apareceu antes, que não estava no enunciado do TSE, e que na hora que baixou o log apareceu esses números, nessas urnas que deram problemas. E aí vocês colocam um governo goela abaixo, sem responder essa pergunta. E a gente já tem a resposta para essa pergunta. Essa resposta está aqui, ó, no site do TSE, e que vocês fizeram tudo para que essa notícia não veiculasse, ficasse apenas no manual do mesário. Nós vamos ter que abrir essa CPI do manual do mesário, porque é aqui que mora todo o problema. E aí a gente vai lá, aqui no menu, aqui na página, está lá, registro do mesário, página 11. Vamos lá, vamos descobrir de onde que vem aquele número que aparece em todas as linhas de todos os logs, de todas as urnas anteriores a 2020. Vamos lá, aí está aqui, ó, página 11, registro do mesário e das mesárias, emissão da zerésima e do resumo da zerésima. Pronto, aí confirmou, limpou tudo direitinho, registro de mesários e mesárias. Depois da emissão da zerésima e do resumo das zerésimas, o sistema habilitará o registro de mesárias e mesários. No terminal do mesário aparecerá a seguinte mensagem: registrar mesário
confirma, prosseguir. O item 1, no terminal do mesário, deve-se digitar o número do título da mesária ou do mesário presente e apertar a tecla confirma. Item 2, posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador da mesária ou do mesário que está sendo registrado. Item 3, pressionar novamente a tecla confirma para o registro do título eleitoral e demais mesários presentes. Item 4, presta atenção no item 4. Após o registro do título de todos os mesários presentes, apertar a tecla corrige para encerrar os registros e aguardar o início da votação. Lembra quando o Carlos Rocha falou, olha, aparece um número que não faz sentido, que não é padrão, e aí ele aparece. Então, quando a urna é aberta pelo mesário, no começo da sessão, ele põe o digital dele ali, ele registra a digital dele. Por que que ele registra a digital dele? É para ele pegar depois um dia de folga. Não é para isso, não. Vamos voltar lá. Então, estamos aqui de novo. Eu não canso de falar isso. Vamos voltar lá no menu, quer dizer, lá no índice. Está aqui, ó. Aí você vai, biometria não reconhecida após última tentativa. Página 17. Está aqui, ó. Biometria não reconhecida após última tentativa. Página 17. Biometria não reconhecida após última tentativa. Se não houver identificação biométrica após a última tentativa, o presidente deve conferir se o número do título digitado no terminal do mesário corresponde à identificação da pessoa. Depois de confirmada a identidade do eleitor ou eleitora, o presidente da mesa deve perguntar-lhe o ano de nascimento para digitá-lo no terminal do mesário. Aí vem o item 3. Se o ano informado corresponder àquele cadastrado na urna ou a presidente, ou mesário, né, posiciona o próprio dedo polegar ou indicador no sensor biométrico para atestar o procedimento. A eleitora, o eleitor deve assinar o caderno de votação antes de seguir para a cabine. E aí, o que significa isso? Que a digital do mesário é que autorizou a abertura da urna para o eleitor votar. Então, qualquer eleitor que quiser votar e quiser que o mesário ponha o dedo dele, ele põe o dedo dele e o eleitor vai lá votar. E aí eu te pergunto, meu amigo, e eu não canso de perguntar, a urna é do mesário. O mesário faz o que ele quiser com essa urna. Ele mesmo pode abrir e votar quantas vezes ele quiser. Agora vamos voltar aqui para dizer para você como é que o negócio é violento. E quem já me acompanha está cansado de ouvir. Aí vamos aqui, ó, encerramento da votação. Vamos lá no índice de novo. Página 20, encerramento da votação. Vamos clicar aqui, ó. O que diz no encerramento da votação? Como é que encerra-se uma votação eleitoral no dia 30 de outubro? Aí vem o primeiro item. Caso haja pessoas na fila, a mesária ou mesário entregará senhas de acesso à sessão, começando pela última até chegar à primeira. Após o voto da última pessoa com senha, o presidente iniciará os procedimentos de encerramento da votação. Ou seja, não tem hora para acabar. Não fica
eleitor para votar depois das 4h30. Com certeza. Se ficar é muito. A grande maioria encerra antes. Mas o eleitor não está ali, mas o mesário está com a digital dele. Ah, tem fiscal? Tem que fiscal, caramba. Quase 500 mil urnas no Brasil inteiro. Bolsonaro, um candidato de mídia, um candidato que não tinha nem partido direito, não tem militância. Como é que ele ia fiscalizar todas essas sessões no dia 30 de outubro? Principalmente no Nordeste, que é uma região dominada pelos partidos de esquerda. E aí a festa é feita, né, meu amigo? Aí a urna fica lá até as 9 da manhã, até as 9 da noite. Enquanto não virar a votação, enquanto não passar o outro candidato, as urnas não vão embora. E aí, meu amigo, a farra acontece. Por isso que as pesquisas sempre davam. Vai ser um empate técnico. Vai ser uma diferença pequena. Vai ser apertado. Assim como foi apertado na eleição do Aécio Neves. Por que é apertado? Porque tem que ficar virando voto até ultrapassar o candidato que foi mais votado. Ah, ultrapassou, agora para. Porque senão fica demorando. O pessoal desconfia. Será que é isso? Será que é isso? Então tá bom. E aí, meu amigo, eu falo com vocês. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Ainda estamos no 30 de outubro. Mas do 30 de outubro caiu para o 8 de janeiro. E por que caiu no 8 de janeiro? Porque o 8 de janeiro está ligado ao 30 de outubro. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, é o processo feito em xerox, duplicado para todos os patriotas que estavam no QG. Protestando contra isso que eu acabei de falar. Chamando a atenção do Brasil e para o mundo disso que eu acabei de falar. Aí vem aqui. Excelentíssimo senhor ministro relator, o Ministério Público Federal, pelo seu subprocurador-geral da República, infrafirmado no exercício da função institucional previsto no artigo, denuncia em desfavor de, aqui está o patriota, aquele brasileiro que perguntou ao TSE por que esse número apareceu ali, por que a digital do mesário abre a urna para qualquer um votar, por que apareceu o voto nos logs do próprio TSE de 7 em 7 segundos depois das 17 horas. Por que vocês não respondem? E aí o pessoal vai para a rua e faz essa pergunta. E aí o Ministério Público denuncia o brasileiro por fazer essa pergunta. Aí vem. O resultado das eleições de 2022 fez crescer o movimento de protesto e insatisfação. Fato que levou centenas de pessoas, entre elas, a associarem-se em Brasília, em frente ao quartel-general do Exército. Por quê? Porque vocês não responderam as perguntas que vocês tinham que responder. Cadê a transparência? Cadê a segurança? Cadê a honestidade? Cadê a franqueza? E aí vem, em razão do crescente desses movimentos de protesto e insatisfação, e unido aos demais manifestantes, acampou até o dia 9 de janeiro de 2003, em frente ao quartel. Um grupo expressivo de manifestantes que vinham fazendo uma série de publicações em redes sociais questionando, essencialmente, a lisura do sistema eleitoral democrático brasileiro. Olha aí como é que o processo do dia 8 de janeiro está ligado ao dia 30 de outubro. É a pergunta que ficou faltando. Foi ali que o Brasil parou. Foi ali que Bolsonaro não abriu mais a boca.
E é ali que nós estamos agarrados até hoje. E o dia 30 de outubro tem a ver com o dia 8 de janeiro. Aí vem. Olha aqui, na data do dia 30 de outubro de 2022, finalizado o pleito eleitoral ao cargo de presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o resultado e os eleitos, sagrando-se vencedor o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Então, por que vocês não responderam antes de dar essa conflagração desse candidato? E aí vocês criaram essa inquietação na população. E isso aí quem produziu foi o TSE. É a má gestão, é a prevaricação, é a falta de transparência, é a má fé. E aí vem, papapá, vai vindo, a estabilidade, a permanência da associação formada por aqueles que acamparam em frente ao quartel são comprovadas de forma clara. E aí tá lá, ó, o pessoal tá ali, esperando a resposta do Supremo, esperando a resposta do Alexandre de Moraes. Por quê que o dedo do mesário abre a urna para qualquer eleitor votar? Por que que as urnas anteriores a 2020 deu resultado diferente das urnas das mais novas, mais modernas? Por que depois das 17 horas apareceram urnas, apareceram nos logs que vocês mesmos disponibilizaram no TSE, com votos de 7 em 7 segundos simultâneos? E aí, ó, vocês querem culpar os brasileiros de estarem exercendo o seu direito de pedir essa transparência, de pedir essa explicação, de ouvir do ministro do TSE, do ministro do TSE e do STF. Olha aí, ó, todo mundo querendo saber. E ainda fala, assim, plenamente ciente dos objetivos deliciosos que ali se encontrava, o denunciado com absoluta consciência e vontade, até por manifestações frágeis, gritos e ordens. E aí estava ali, denunciado de novo. Então vai, aí vem. No dia 8 de janeiro, alguns dos acampados, embora não se tenha notícia até o presente momento de que o denunciado estivesse entre eles, participaram dos atos de depredação ocorridos na Praça dos Três Poderes, quando uma turba violenta de antidemocráticos avançou contra os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Federal. Ali dentro a gente sabe o que aconteceu. Eu sei, você sabe, o Brasil inteiro já sabe, o Pacheco já sabe, a Carmen Lúcia já sabe, a Rosa Weber, presidente lá do TSE, do STF, já sabe. O Lula já sabe, o Padilha já sabe, o Pimenta já sabe, o Dino já sabe. O que aconteceu lá dentro. E por isso que eles não querem a CPMI do dia 8. Porque o que eles quiseram fazer é tirar essas pessoas da frente dos quartéis para não ter que responder para eles. Por que que o dedo do mesário abre a urna para qualquer eleitor votar? E aí, meu filho, para não ter que responder, prende o brasileiro, prende o cidadão de bem, prende o cidadão honesto, a senhora idosa, a criança, a mãe, a filha, o pai, o avô. Prende os brasileiros de bem. Depois solta e ainda põe tornozeleira. E aí eu te pergunto, 29 minutos, eu estou aqui falando sozinho. Aí eu ponho aqui a chave do Pix. Eu tenho essa chave do Pix e tem aí a minha conta aí, quem quiser mandar alguma coisa pela conta, porque eu estou falando sozinho para esse Brasil. Todo mundo aí está aceitando essas pautas que a mídia fica colocando. É camadas sobre camadas, camadas sobre camadas,
para cobrir essa informação. Então, Bolsonaro, você está chegando aqui no Brasil e você vai parar para pensar e falar assim, olha, eu vou começar da onde eu parei. Eu parei no dia 30 de outubro. E você, quando saiu do Brasil, o brasileiro não desistiu, o brasileiro não parou, o brasileiro ficou com essa pergunta na garganta. E essa pergunta tem que ser respondida. E aí, você que está aí, que conhece o Bolsonaro, mande para ele esse vídeo e fala para ele, procura o Carlos Rocha, o presidente do Instituto Voto Legal, que tem lá esse banco de dados com todos esses logs que eles baixaram. Pega esses logs, com essas informações importantes, com esse número absurdo que aparece em todas as logs, que é justamente para justificar a digital do mesário. Se não for por isso, eu ando de melancia pendurada no pescoço. Se esse número não for para liberar a urna para o mesário autorizar qualquer pessoa a votar. E aí, meu amigo, Bolsonaro, você não está aqui para fazer campanha para a próxima eleição, não, Bolsonaro. Você está aqui para terminar isso. E olha, porque o enredo é claro. O enredo é claro. Tira o homem da cadeia, porque quem pôs é quem tira. Joga o homem numa campanha e entra de vice, porque sabe que esse homem tem as manhas para ganhar a eleição. Deixa ele se fritar na panela aí durante 3 meses e o povo vem para cima, pede o impeachment, aí eu chego lá, sento na cadeira. Eu tô com o Alexandre de Moraes lá no Supremo, ele é que vai me garantir que eu vou suprir, ocupar essa cadeira. Não, não é assim não. A CPMI do dia 8 não é para pedir impeachment de Lula, não. A CPI do dia 8 é para chegar no dia 30. E no dia 30, nós vamos anular essa eleição, vamos colocar o Arthur Lira para presidir o Brasil e ele vai trabalhar essa reforma na legislação eleitoral. Vai ter a CPMI dos mesários. Nós vamos cavucar mesário por mesários, principalmente no Nordeste. Nós vamos ver o que é essa urna eletrônica agora, porque não adianta a gente fazer outra eleição com essa urna do jeito que está. Não vamos fazer campanha para a eleição do ano de 2024. Nós temos que resolver essa questão, é agora. A Lava Jato nasceu por causa disso. Essa turma que está brigando aí, ó, PT e PSDB, o que você viu aí nesses últimos noticiários que gerou agora esse escândalo aí envolvendo Moro, PCC e PT, é aquela briga antiga. Esse povo nunca combinou. Eles se juntaram porque eles têm só um projeto de poder, não tem projeto de governo. E o brasileiro já cansou disso. E eu já passei de meia hora aqui. Não me deixem falando sozinho. Chama o Bolsonaro e fala, vamos começar da onde você parou. Vamos tirar essas tornozeleiras desse cidadão de bem. Porque essa tornozeleira dele, que eu disse, ele é simbólica. Ela é todos os brasileiros que estão acorrentados numa tornozeleira para poder não se manifestar. Fiquem com Deus. Não estou fazendo isso pelo Bolsonaro. Isso é uma missão, Bolsonaro. Arthur Lira, isso é uma missão. Vocês estão predestinados. Vocês estão condenados a salvar o Brasil dessa merda que está aí há muitos anos. Está fudendo a gente. Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora protejam todos vocês. Porque eu estou fazendo isso não é por mim, é pelo Brasil. É pelas minorias, pelos grupos LGBTs que ficam sendo usados como massa de manobra. Eu estou falando isso pelos moradores da favela que viram explorados por essa máfia, que
ficam condenados a viverem nisso aí para sempre. Eu estou falando isso para a comunidade carcerária, porque vocês são reféns desses bandidos que não querem resolver o problema social. E aí vocês estão aí lotando esses presídios porque essa turma não tem compromisso com o Brasil, não tem compromisso com vocês. Eu estou falando isso para os eleitores do Lula que votaram no Lula, que fica agarrado na Globo, no CNN, na Band, no UOL, no 247, que não tem consciência das coisas. Eu estou falando isso para todos os brasileiros. Um abraço.